Bom dia a todos. O meu nome é Alessandra. Eu sou aluna do curso de licenciatura em matemática, minha segunda licenciatura. O modelo de estágio que eu optei foi o modelo de extensão. O meu polo é na unidade de Erval do Oeste, aqui em Santa Catarina, e eu leciono pela Uninter. O meu estágio supervisionado, que eu escolhi ali do ensino fundamental, eu vou falar um pouco sobre as interações sociais na mediação do ensino da matemática. A importância do diálogo, das diferenças sociais e financeiras, onde o aluno está inserido, e da estrutura da família. Como isso tudo pode ser refletido no ensino? Vocês acham que isso pode ser refletido no ensino? Eu acredito que sim, né? Pelo próprio histórico da gente mesmo, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, das pessoas que a gente conviveu, eu penso que sim, que as interações sociais, elas são importantes na mediação do ensino, ainda mais da matemática, né? Então, aqui, eu fiz um cronograma, né? Então, a abertura, né? Comigo falando sobre o que é interação social na visão da educação. Depois, a abordagem do tema, a necessidade do consumismo, educar para um mundo mais sustentável. E finalizo com o tema, o impacto da vivência familiar, social e cultural na vida escolar do aluno, com ênfase no ensino da matemática. Então, o que é interação social? É muito falado, totalmente vivenciado, mas às vezes a gente esquece que alguns desses conceitos são importantes na vida escolar do aluno. Por exemplo, eu não entendo muito essa tecnologia, tá? Mas eu acredito que tá tudo certo. Eu baixei um programa aqui para tentar baixar essa minha aula do estágio, tá? Então às vezes eu fico em dúvida assim, com o que está acontecendo aqui no programa. Então, o que é a interação social? A interação social é um processo pelo qual o ser humano, ele reage àquilo ao seu entorno. Então, a gente está sempre interagindo socialmente, seja com outro ser, seja com um objeto, seja com o universo, né? Enfim, a gente está sempre interagindo. Isso inclui os atos que as pessoas realizam com os outros e as respostas que eles dão em troca. O tema interação social ele já vem sendo discutido e levado em conta há muitos anos. E vários estudiosos e pensadores importantes já comentaram e relataram em seu livro qual a importância do ser humano interagir com outro ser ou com as coisas ao seu redor. Então aqui eu utilizei dois pensadores aqui, que são o Vygotsky, que ele nasceu em 1896 e viveu até 1934, que ele era um pensador bielorrusso. Eu acredito que basicamente todo mundo que fez alguma licenciatura já viu, né, alguma literatura, alguma frase, alguma coisa no mundo da educação de Vygotsky, né? Então ele é muito conhecido. Então, o que ele disse sobre as interações sociais? Ele disse que a interação social possui um papel muito importante no desenvolvimento do ser humano. E ele ainda afirma: o comportamento do homem é formado por peculiaridades e condições biológicas e sociais do seu crescimento. Então, se naquela época ele já vivenciava isso, já previa que o comportamento do ser humano, ele interfere na criação do ser, ele interfere no amadurecimento, ele interfere na formação, né, do adulto, né? Então, tudo que ele interfere na formação dele. Eu acredito que a gente traz hábitos, né, da nossa formação, do meio onde a gente vive, do estado social, que vai interferir sim na fase adulta, lá na frente. Então, Vygotsky já via isso. E eu trouxe o Piaget também, que o Piaget, ele nasceu em 1896 até 1980 e ele foi um pensador suíço. E para Piaget,
o ser humano, né, o ser social, é influenciado pelas relações sociais que desenvolve durante sua vida. Então, ele é influenciado. E a partir dessas relações que são desenvolvidas, os comportamentos sociais. Conforme observa Piaget, o processo de socialização é desenvolvido em vários estágios. Olha só que interessante: criança, adolescente e adultos. Eu gosto muito dessa fala do Piaget, porque eu acredito sim que o comportamento da criança, o comportamento que eu tive como criança, eu levo alguns valores, algumas coisas de quando criança para a minha vida adulta, né? O que eu interagi quando criança, eu levo sim para a minha vida de adolescente, e eu vou me formar um adulto e que tenho sim, né? Vamos supor assim, uma raiz do que eu vivi na minha infância. Então, assim, o comportamento nosso como indivíduo agora, né, como observou Piaget, ele diz ali, né, que a gente é influenciado. E eu acredito sim, a gente realmente é influenciado pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Um exemplo disso é a própria mídia, a própria internet, né? Então, assim, até ontem eu não precisava de um celular. Agora eu sou influenciada pelo mundo onde que eu vivo porque eu preciso de um celular. Eu viveria sem o celular? Viveria. Mas eu necessito pelo meio que eu estou vivendo agora, por exemplo, situação de pandemia, onde quase tudo é online, tudo que você precisa cadastrar, tudo que você precisa fazer. O próprio aluno agora está tendo aulas, modalidades online. Então esse meio influenciou, né, as pessoas adquirirem uma certa tecnologia. Então, o que eles pensavam lá antigamente não está longe não, né? Então, as interações sociais, elas tratam-se de uma condição indispensável para o desenvolvimento e a constituição da sociedade. É por meio desses processos interativos que o ser humano se transforma num sujeito social. Então, eu trouxe ali uma imagem das crianças, né? Por que criança? Porque tudo tem um início. E a nossa vida, o nosso ser pensante, o nosso ser humano, o indivíduo, ele vem do bebezinho, né, da sementinha, se transforma em criança. E eu, na minha experiência, né, como pessoa, eu acredito que eu comecei a entender as interações e ver o que era importante para mim trazer hoje na vida adulta nessa fase infantil aí, nessa fase onde a gente interagia com as outras crianças, a gente brincava, a gente conversava, a gente argumentava, onde como iniciou a minha fase escolar, onde eu comecei a ver que as outras crianças também tinham gostos, né, onde eu comecei a ver coisas novas, de repente eu conhecia só algumas cores. E de repente com outras crianças eu aprendi que a caixa de lápis de cor existia muito mais do que o vermelho e o azul que eu conhecia. Eu aprendi que uma tesourinha, ela não servia só para cortar a embalagem do leite, né? Uma tesourinha servia para mim fazer trabalhos maravilhosos de recortes, recortar tecido, recortar papel, recortar plástico, enfim, e foi interagindo socialmente. E geralmente essas interações no mundo que vivemos hoje acontecem no âmbito escolar, né, na educação. Então aqui é a partir da interação que os seres humanos eles desenvolvem uma comunicação, estabelecendo um contato social, criando redes de relações, o qual resultam em determinados comportamentos sociais. Então, lá de quando a gente é criança, a gente vai criando, vai desenvolvendo uma comunicação. Quem é que não ouviu falar assim, coloquei o meu bebezinho na creche e ele só chora porque ele é muito apegado a mim, ou é muito apegado à irmã, muito apegado ao pai, porque ele ainda interagiu com poucas pessoas. Então, olha como é importante ter interação escolar na educação, né? E a partir daí, que o ser humano ele desenvolve a comunicação. E depois que ele desenvolve a comunicação, que ele vem para a fase adulta, ele cria redes de relações, entende? Então, assim, eu tenho uma rede de relação familiar, eu tenho uma rede de relação educacional, eu tenho uma rede de relação profissional. Então, eu criei as minhas redes.
Pensando na tecnologia, a gente não cria os grupos. Eu criei o grupo do WhatsApp da família, eu criei o grupo do WhatsApp de pessoas do trabalho, eu criei o grupo do WhatsApp das minhas amigas, eu criei o grupo do WhatsApp das minhas turmas, das turmas que eu dou aula. Então, assim, a gente acaba criando redes, a gente acaba criando relações, né? A gente não mistura tudo, não é do nosso comportamento misturar todos, fazer um grupo só, família, educação, amigo, colegas de trabalho, não. A gente acaba dividindo isso, e isso é interagir socialmente. Eu interajo socialmente com minha família, que tem algumas restrições ou que não estão no âmbito escolar. Então, eu não vou falar das minhas pendências escolares ou das minhas ocupações escolares com eles, porque a rede da minha família a gente gosta de falar de outras coisas, a gente gosta de falar da saúde, a gente gosta de falar dos bichinhos que eles têm, enfim, dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, a gente fala isso na família. Assim como na minha rede com os meus alunos, eu não vou comentar coisas da minha família, porque não interessa. Então a gente acaba criando esse tipo de relação e separando, e a gente interage socialmente com vários grupos dessa forma. Ali, ó, nessa imagem aqui, ó, a gente vê, né? Então, assim, quantas pessoas, agricultores que estão lá na fazenda mexendo com seus animais e tal dia da semana se reúnem para falar de uma cooperativa, né? Assim como nós, pais, uma vez a cada bimestre, nos reunimos na escola para falar de educação dos nossos filhos. Assim como nós, professores, ou qualquer outra área de trabalho, se reúnem em reuniões de trabalho para falar sobre trabalho. Então é importante essa interação, é importante interagir com outras pessoas, é importante saber os limites, saber os assuntos, e é indispensável a interação. Aí aqui diz, ó, a interação ela é indispensável porque na sociedade contemporânea, denominada pelos meios de comunicação e as novas tecnologias, a interação social ela adquire uma nova experiência, ou seja, é também feita pela internet de forma virtual. E o fenômeno de expansão da internet tem proporcionado novas formas de dinâmica social e interações que ao mesmo tempo podem gerar. Então, vocês lembram? Eu lembro, né? Quando surgiu a internet para mim pela primeira vez. Foi lá em 1998, para mim. Né? Já existia, claro, mas que começou a ter acesso para mim. A gente se inscrevia lá na nossa cidade, né? Nos cursos de informática, né, que tinham na época, e o que a gente mais esperava? A gente aprendia a digitar no Word, fazer fórmulas no Excel, mas era aquele momento esperado em que os professores diziam, agora a gente vai entrar na internet e vocês vão ter meia hora do final da aula para navegar na internet. Nossa, eu não sei na turma de vocês, mas a minha turma 80% entrava naqueles bate-papos da UOL. Nossa, era sala de bate-papo para todo lado. Só um momentinho. Alô? Estão me vendo? Ok, então vamos retornar aqui. A gente está sempre aprendendo com as novas tecnologias, né? Então, ali, o fenômeno da expansão da internet. Então, como eu estava contando, né? Na minha época, era os bate-papos. Isso era interação. A gente gostava de interagir com pessoas de outros estados. Primeira coisa, de onde você está falando? De onde você está teclando? Nossa, a gente conversava com gente, entrava em salas, né, de bate-papos que era da nossa região, entrava de sala de bate-papos que eram do nosso estado ou de outros estados, tinha lá por estado ou tinha por país. Nossa, eu entrava, conversava com gente lá de Portugal, tanto homens como mulheres, né? Então, assim, era a nossa diversão quando o professor deixava entrar na internet para navegar. E a gente procurava sempre as salas de bate-papo. Por quê? Para interagir. Eu gostava de saber coisas lá de Portugal, por exemplo. Então, eu procurava pessoas de Portugal para mim conversar e saber como era que era a cultura, saber como é que era a educação deles, se eles estudavam, o que eles estudavam em tal matéria. Então, às vezes eu pegava, assim, pessoas que eram
acredito ser, né, da mesma idade que eu tinha na época, e eu perguntava, o que vocês estão tendo em português agora, nessa época do ano? Era isso, a gente interagia socialmente. Hoje eu acredito que ficou até mais banal, porque a gente tem na mão ali na internet tudo o que a gente quer, né? Então, assim, eu não converso mais com alguém lá de Portugal para saber como é a educação. Então, eu já entro no site e já vejo como é que é a educação lá, por exemplo, né? Mas é o fenômeno da expansão da internet, né? E a internet, ela aguça também, né? Outras vontades, ela tem novas tecnologias que através dela a gente vai aprendendo, a gente vai abordando o ensino, vai abordando a maneira de educar, vai afetando o nosso comportamento social, né? Agora tal coisa é o fenômeno da internet. Então, quem se deixa influenciar por essas coisas, né? Então, assim, lá em casa tem que ser assim, porque na internet é o fenômeno, porque na internet está badalando isso, porque... Então, a internet, ela também acaba ditando um pouco como são as coisas, né? Tanto que mudou também para o professor da aula, né? É muito difícil hoje em dia a gente não dar aula e não mostrar um vídeo na internet. É muito difícil um professor de química hoje dar aula sobre átomos e não puxar um vídeo lá da internet para demonstrar como é um átomo. Porque antes ficava muito difícil, na minha época era muito difícil imaginar, imagine uma coisa bem minúscula, invisível, que não pode ser vista a olho nu, mas que está lá, né? Então, hoje em dia, quando você fala, por exemplo, no átomo, numa aula de química, o professor já consegue pegar lá na internet vários vídeos, escolher aquele que se adapta à realidade dos seus alunos, né? E dizer, esses os meus alunos vão entender o que é o átomo. Então, a internet, ela acaba facilitando bastante e ela proporciona uma dinâmica melhor na interação social. Né? Há muitos anos atrás, quando não existia a internet e basicamente nem telefone celular, a gente se combinava de um final de semana para o outro. Uma roda de amigos, final de semana que vem vamos em tal lugar? Vamos. Então nos encontramos 15 horas na praça central da cidade. Ou quem não combinava, mas sabia que geralmente era aquele horário no domingo que a turma se reunia. Hoje em dia, a internet, ela dinamizou isso. Hoje em dia eu consigo mandar em cima da hora um WhatsApp e dizer, vamos em tal lugar, tem tal evento, quer ir? Vamos convidar fulano, vamos pegar carona com esse, vamos convidar aquele. Ainda dá tempo, eu seguro o carro aqui, pode ir. Vai tomar um banho que eu te espero. Então, assim, a dinâmica melhorou muito, né, com a vida da internet. E depois, mesmo depois de todos esses estudiosos, teve o Irving Goffman, que ele foi um dos pensadores assim mais recentes e ele se aprofundou bastante nessa questão da interação social. E ele acabou subdividindo ela em tópicos que fica melhor até da gente entender, fica melhor da gente vivenciar aquilo na prática, fica melhor da gente entender que aquilo que está acontecendo na minha sala de aula, naquilo que está acontecendo no meu ensino, é uma interação social e ele conseguiu dividir ela em formatos, em tópicos ou em títulos que a gente consegue entender melhor. Então vamos ver aqui, Goffman, tá aí a carinha dele, né? O rosto dele da época, né? Então ali ele nasceu na Filadélfia em 1982 e ele foi um cientista social e antropólogo, sociólogo e escritor canadense. Ele foi considerado o sociólogo norte-americano mais influente do século XX. Veja bem, né? E ele pesquisou muito a fundo as interações sociais. Então aqui, segundo Goffman, as interações sociais, ela incluem um grande número de comportamentos. Então ele dividiu em vários comportamentos. Tantos que na sociologia a interação geralmente é dividida em 4 categorias. E eu busquei essas 4 categorias que ele cita e realmente o professor que está em sala de aula, né, ou o momento que você está em um grupo de pessoas, ou que você está interagindo com um equipamento, por exemplo, o celular, falando com um grupo de pessoas, a gente consegue verificar esses comportamentos. Então, ali ele diz, geralmente é dividido em 4 categorias. São eles o intercâmbio, a concorrência, a cooperação e o conflito.
Esses 4 tipos, eles serão então examinados aqui mais detalhados abaixo. Então, a troca. Praticamente a gente lidou com a troca e lida com a troca a vida inteira, não é verdade? Quem aí, né, tem aí, trabalha com crianças ou com adolescentes, o pai e a mãe sempre falam, ou a gente sempre fala, nunca faça esperando algo em troca, mas a gente sempre espera algo em troca. Hoje eu dividi o meu lanche com um colega. Amanhã o meu colega veio e trouxe lanche, mas não dividiu comigo. Mas ontem eu fiz isso esperando a troca, mesmo que eu não devesse esperar a troca, porque eu não fui obrigada a fazer aquilo, foi voluntário. Eu digo muito obrigado, esperando receber de nada em troca. E às vezes as pessoas não respondem. Às vezes eu vou no supermercado, eu compro as coisas e a pessoa ali, o caixa passa e não diz obrigado. E eu digo, obrigado então. E nem para responder de nada. Então a troca, ela tá intrínseca dentro da gente, né? A gente tá sempre esperando algo em troca, nem que seja em palavras ou em atitudes, a gente sempre tá esperando. Eu acho que é próprio do ser humano, embora a gente não deva esperar nada em troca, a gente acaba esperando algo em troca. Então ali o que o Goffman diz sobre a troca? A troca, ela é um intercâmbio. Ela é o tipo mais básico de interação social. Sempre que as pessoas interagem, elas se esforçam para receber uma recompensa ou um retorno pelas suas ações. E essa recompensa, ela reflete que uma troca ocorreu. Então, assim, sempre que houver uma recompensa, houve uma troca. Então, lá na escola, às vezes a gente faz as competições, né? Ou o próprio ato de dar uma avaliação. Você faz uma avaliação, o aluno faz, ele responde, ele dá o seu melhor, esperando em troca o quê? Uma nota boa. E quando não vem essa nota boa? Quando eu não me saí bem na prova, mas prof, eu respondi todas as questões, a professora pediu uma resposta ali que eu escrevi um texto naquela resposta, tentei fazer tudo, caprichei, tirei uma nota baixa. Ele estava esperando uma troca. Por mais que aquela não fosse a resposta correta, ele estava esperando uma troca pelo que ele doou, né? Pelo tempo que ele doou, pelo interesse que ele deu. E às vezes a gente não, como professor, não leva em consideração isso, porque a gente gostaria que fosse específico, que respondesse a resposta correta conforme a matéria dada. Mas então aí já gera troca, né? É um intercâmbio. Eu fiz uma coisa esperando algo. Geralmente a gente não espera algo de ruim, a gente espera algo de bom, né? Então a troca é um processo social pelo qual o comportamento social é trocado por algum tipo de recompensa, por um valor igual ou superior. Veja bem, a gente nunca faz esperando algo menor. Hoje eu divido meu lanche, mas amanhã se ele me der um pedacinho menor que eu dei, já não me agrada. Eu espero receber um lanche maior, né? Ou melhor do que aquele que eu dei, ou pelo menos igual. Mas a gente nunca espera algo menor. E a recompensa pode ser um material, como se fosse, né, um salário pelo trabalho feito, ou um não material, como um agradecimento do seu colega de trabalho. Aí os teóricos da troca argumentam que o comportamento recompensado tende a ser repetido. Será que é verdade? Eu até acho que sim, que o comportamento recompensado tende a ser repetido. Na sala de aula, quando um aluno é chamado no quadro, falo por experiência minha, e às vezes aquele aluno nunca vai no quadro, ele não gosta de participar muito ali no conjunto, mas aquele dia a professora chamou para ele no quadro para ele fazer uma atividade, resolver uma conta. E ele resolveu e aquela conta estava correta. E na matemática, os alunos eles têm muita dificuldade de se expor no quadro. Por quê? Porque eles têm medo que o resultado esteja incorreto. Então, eu procuro fazer como? Já dou uma analisada antes, vejo se o aluno foi bem, porque também a gente não quer chamar ninguém no quadro para constrangir. E eu chamo, se quer vir, vem, não quer, ok. E quando esse aluno vai no quadro,
que ele mostra o caderno. O que achou, professora? A professora disse sim, ele vai lá no quadro e faz toda a continha. Aquilo tá certo? A recompensa quer dizer que o professor diga parabéns e os alunos, olha só, fulano acertou, que legal. Qual que é a tendência? Ele querer repetir. No próximo dia que você fizer exercício e você chamar ele para o quadro, ele vai repetir. Aconteceu vezes de eu fazer exercícios e daí corrigir, os alunos disseram, hoje nós não vamos no quadro, professora. Por quê? Porque como eles acertaram, receberam uma recompensa positiva, satisfatória, que foi a avaliação, um parabéns e tal, eles querem repetir. Então, ele está certo, Goffman, quando diz que quando algo positivo acontece, quando uma recompensa acontece, tende a ser repetido. Então, que bom que aconteçam coisas boas para sempre serem repetidas, né? Ali, no entanto, quando os custos de uma interação excedem as recompensas, provável que as pessoas terminem os relacionamentos. Por quê? Relacionamento pode ser uma amizade, um relacionamento entre aluno e professor. Daqui a pouco excede, as recompensas elas excedem, eu não consigo mais, tá muito difícil, a professora cobra demais, daí toda vez a professora quer que eu vou no quadro, ou toda vez a professora faz exercício, já faz uma avaliação, então assim, isso aí acaba desgastando e custa muito, então é mais fácil para dizer, não faço mais, eu não quero mais, e acaba que uma relação termine. Então é importante ter o intercâmbio, é importante ter a troca, mas tudo também tem que ter um limite. Por isso que, enquanto professor, eu acho importante a gente entender as interações sociais. Porque não é porque a troca está dando sempre certo que eu vou investir só na troca, porque isso vai acabar desgastando, né? Ali, então, mais para baixo. Ele fala sobre a competição. A competição. Há quem ache saudável, há quem não ache, né? Eu vejo que competição é saudável. Mas vamos ver o que o Goffman fala da competição. Ele diz que a competição é um processo através do qual duas ou mais pessoas tentam alcançar uma meta, que apenas uma pode alcançar. Porque geralmente na competição, o que existe? O ganhador e o perdedor. Empate numa competição, existe um empate, mas o que acontece? Vão se fazendo mais e mais, vamos, né, supor, se for no futebol, vai para os pênaltis, vai para a prorrogação, vai para os pênaltis, vai para penalidade máxima, vai para mata-mata, enfim, tem que sair um ganhador, né? Então, assim, a competição, de certa forma, ela é a meta que apenas um ou uma equipe pode alcançar, né? Então, a competição é uma característica comum da sociedade, e principalmente das sociedades ocidentais. E a pedra angular do sistema econômico capitalista e da forma democrática do governo. Realmente, né? Que lá onde o Goffman cita aí que nos países, nas sociedades ocidentais, existe uma competição muito grande. A gente sempre ouve falar das competições, né? E acaba gerando realmente pontos negativos, que eu não vou adentrar aqui porque não é o nosso assunto, mas quem tiver um pouquinho de curiosidade, né, pesquise as sociedades ocidentais, como que é o capitalismo deles, como que essas competições, e essas competições acabam gerando fatores positivos para a economia e às vezes negativos para a vida do ser humano. Mas quem quiser dar uma pesquisadinha lá. Então ali que o Goffman diz que a competição, ela, na maioria das vezes, os sociólogos, eles veem a competição como algo positivo, como algo que pode motivar as pessoas a alcançar objetivos. Então, veja bem, eu coloquei ali uma fotografia de uma sala de aula, né? Quem hoje, como eu, estaria fazendo um estágio presencial numa sala de aula, em algum momento do meu estágio, eu iria fazer uma atividade competitiva. Seja em grupos, seja individuais, seja em duplas, a gente sempre faz uma atividade competitiva. Então, os alunos, se forem em dupla ou em grupo, eles têm que interagir entre o grupo e o seu grupo tem que interagir entre os demais.
E essa interação ainda é uma competição, porque a professora colocou lá um conteúdo, uma dinâmica que vai sair um vencedor, vai sair um primeiro, um segundo, um terceiro lugar, independente se tiver premiação. Então, assim, a gente sempre tem a competição, mas as competições a gente tem que ver de forma saudável. Geralmente uma competição a gente nunca gera com o mesmo trabalho em sala de aula. Então, eu vou fazer um trabalho com os números matemáticos e eu não vou dar a mesma sequência para todas as minhas equipes. Eu vou fazer sequências diferentes. Por quê? Porque também tem que haver a interação de um grupo aprender com o outro. Então, embora eles estão competindo também com o conhecimento. Por quê? Eles têm que entender do grupo A, têm que entender do grupo C e têm que fazer do grupo D, que era o deles, né? Então, tem que ter uma interação entre todos os grupos, entre todos os conhecimentos, eles têm que competir. Mas se esse grupo falou isso, eu tenho que entender que além disso, ainda o meu conteúdo traz tal coisa, traz tal forma de trabalhar. Então, eu vejo que a competição sim é saudável, desde que não torne um ambiente agressivo, um ambiente que os humores, né, se exacerbam, né? Então, assim, o professor como mediador, ele tem que intercambiar isso dali, né? Uma competição, ela tem que ser saudável, ela tem que ser motivadora para alcançar os objetivos. Só que a competição também, olha ali, ela pode gerar um estresse psicológico e falta de cooperação nas relações sociais, desigualdade e até conflito. Isso o Goffman traz. E realmente, quando a gente faz uma equipe, o trabalho aquele trabalho ele exige, ele é estressante, ela entra em conflitos entre opiniões da própria equipe, né? Então, assim, às vezes gera um estresse psicológico bastante grande e alguém no grupo acaba não cooperando. Qual professor aí que fez uma atividade que não veio alguém do grupo e disse, fulano não ajudou em nada, prof, vai ganhar a mesma nota? Aí como é que a gente lida com essa cooperação? Como é que a gente vai lidar com essa desigualdade? Por que fulano não fez nada? Hoje, na era da internet, na era virtual, na era da atividade remota, eu tenho uma internet na minha casa, eu tenho tempo, eu tenho um computador para mim pesquisar e fazer um trabalho e mandar pelo WhatsApp da professora. O meu colega já mora distante, não pega sinal da internet, só que ele teria que fazer uma parte e ele não fez. Por quê? Porque ele não teve condições. Aí está a desigualdade. Gera estresse psicológico nele, que queria fazer, mas as condições familiares, as condições ali dele sociais não permitem. Gerou um estresse no colega, porque de repente não entende por que aquele lá não fez. Talvez aquele colega até quis vir fazer na casa de alguém, o pai ou a mãe não deixou. Então, como é que a gente lida com isso? Ele realmente não quis fazer? Ele realmente não cooperou? Ou ele realmente não quis cooperar? Eu não quero cooperar, eu não vou fazer, eu não tenho internet, eu não vou cooperar, eu não vou fazer de outra forma. Como é que fica essa equipe? Como é que fica a competição? Agora o nosso grupo vai tirar nota baixa porque fulano não quis cooperar. Então, nós temos que cuidar também com o estresse psicológico que aquela atividade que a gente escolhe em sala de aula, aquela atividade que a gente escolhe de forma remota, ela pode gerar, né? Goffman também fala aqui, da cooperação. Cooperação é muito bom, né? Quando as pessoas cooperam com a gente, é maravilhoso. Ou quando a gente coopera com alguma coisa que dá certo, pelo menos, né? É ótimo. Às vezes a gente coopera com coisas que não saem do chão, ou que não foram como a gente planejou. Mas Goffman já via cooperação. A cooperação é um processo no qual as pessoas trabalham juntas para alcançar objetivos compartilhados. A cooperação é um processo social que leva à ação. Nenhum grupo pode concluir as suas tarefas ou alcançar seus objetivos sem a cooperação de seus membros. Olha ali, quando nós professores temos um projeto escolar, a gente não senta lá, faz a reunião, procura a cooperação de todos, são várias ideias. Então, assim, a cooperação para o grupo, para a gente alcançar um objetivo, tem que ter cooperação entre os membros. Nós, como professores, na hora de fazer um trabalho em sala de aula, a gente tem que buscar essa cooperação.
no ensino da matemática, ele é complicado, ele é difícil mesmo, vou usar a palavra difícil, por quê? Porque como a carga horária é curta, o conhecimento é gigantesco e nós temos algumas dificuldades, né, de ensinar a matemática ainda, né, no Brasil, como é que a gente consegue essa cooperação em sala de aula? Porque às vezes o professor está fazendo ali um assunto, né, de complexidade e a gente precisa que os alunos cooperem, que prestem atenção, que perguntem. É muito difícil conseguir cooperação em sala de aula, às vezes com vários alunos, ou aquele aluno que entendeu daqui a pouco não coopera mais, não quer ajudar os outros, ouvir e conversar, tira a atenção de outro. Nossa, cooperação é essencial no ensino da matemática. Então, Goffman, ele fala também que frequentemente a cooperação trabalha em conjunto com outras formas de interação, como a concorrência. Olha só, né? Então, assim, às vezes para um aluno cooperar ou para aquela equipe cooperar, a gente mistura a cooperação com a concorrência. Porque quando você trabalha uma certa concorrência, os outros vão cooperar. É quase como uma competição, né? Então, assim, a competição ela tem que estar praticamente junto ali para que haja cooperação. Ali ele exemplifica, em um jogo de futebol, por exemplo, a equipe trabalha em conjunto, então isso é cooperação, enquanto tenta obter uma vitória, que é o objetivo que apenas uma equipe pode alcançar. Então, assim, às vezes a gente tem várias turmas de terceiro ano, várias turmas de primeiro ano em determinada escola. E às vezes eles competem entre si. A gente tem gincanas nas escolas, a gente tem projetos, enfim. Então, assim, para eles alcançarem o objetivo de ganharem a gincana escolar, que às vezes é feito o ano inteiro com várias atividades, tem que ter a cooperação da equipe, tem que ter a cooperação da turma. Senão eles não vão atingir, né, o objetivo deles. Então é super importante. Terceiro que Goffman fala ali, o conflito. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O conflito. Então Goffman fala, o conflito é o processo pelo qual as pessoas enfrentam físico ou socialmente. Provavelmente o exemplo mais óbvio de conflito é a guerra. Guerra é um baita de um conflito, né? Quando a gente fala em conflito, a gente já pensa a palavra guerra. Mas o conflito também pode ser demonstrado em nossas interações diárias, como disputas legais, argumentos sobre religião e política. O conflito, ele pode ter funções positivas para fortalecer a lealdade do grupo, concentrando a atenção em apenas uma ameaça externa, mas também pode levar a mudanças sociais, colocando os problemas em primeiro plano e forçando os lados opostos a buscar soluções. Eu vejo que é importante, às vezes, um conflito. Quando você vai fazer um debate em sala de aula, sempre vai haver conflito. Se eles estão cooperando, se eles estão plugados naquele assunto ali, né, competindo, até às vezes dentro do debate estão competindo, não vai haver conflito? Não vai haver conflito de ideias? E se o humor esquentar, pode até haver um conflito físico, né? Quem nunca presenciou? Então, assim, o conflito, ele pode ter sim as suas funções positivas, porque quando haja um conflito, quando haja um debate, quando haja um conflito de ideias, e aí, for até tal ponto, aqui a minha ideia conflitou com o do meu colega, ali um discute, coloca argumentos do que seria a opinião dele certa, o outro coloca argumentos do que seria a opinião dele certa, aí entra num conflito positivo, por quê? Porque esse conflito, ele vai levar às mudanças do comportamento, vai levar às mudanças do problema e eles dois vão ter que achar o meio termo. Se a discussão tá boa, se o conflito tá bom, se o tema é bom, se a interação é boa, eles vão conflitar e eles vão buscar uma solução e essa solução ela vai ser aceitável para os dois níveis. Então veja como é importante esse conflito. Eu sempre discordei quando começa uma discussão na sala de aula e o professor, que é o mediador, faz chega, não vamos mais falar, não vamos discutir. Não, a gente tem que discutir. Se a discussão é boa, se é sobre o tema, se é cabível,
Paramos o nosso planejamento, se não der para seguir com aquele conteúdo hoje, vamos parar e vamos resolver esse conflito. O conflito, ele está fazendo com as pessoas interagirem, elas estão fazendo as ideias deles se alimentarem das ideias dos outros. Ah, por que você acha isso? Porque isso e aquilo. Ah, realmente eu não tinha pensado dessa forma, não tinha olhado desse ângulo. Quantas vezes o professor faz um cálculo matemático na sala de aula e um aluno chegou no mesmo resultado de uma outra forma? Que às vezes nem o professor não se atém. Aí vai lá o aluno e faz no quadro e chegou no mesmo resultado. Daí você fica pensando, daí o outro aluno diz, mas como ele chegou no mesmo resultado, professora? E daí acaba a gente procurando uma forma técnica de dizer que estava correto, que por aquele caminho também dá. Olha que interessante. Então tem que haver o conflito em sala de aula. O conflito, ele é super importante. Então veja bem, que interessante, né? A partir desses conceitos simples de Goffman, nós temos uma visão das interações que acontecem o tempo todo em sala de aula. E eu acredito que é importante a gente saber diferenciar o conflito do intercâmbio, da cooperação. São passos importantes. É importante a gente ver quando aquilo está acontecendo em nossa sala de aula. Quando está acontecendo a cooperação? Por que a cooperação não está acontecendo, então? Nós temos que buscar, nós temos que juntar forças, a gente tem que buscar também conviver o nosso social com os meios de internet que existem hoje em dia. A gente não pode deixar isso para trás, a internet ela veio para ficar, né? Então eu tenho que aprender a trabalhar isso, mas também tenho que buscar aquele aluno que não tem condição social de ter uma internet em casa fazendo trabalho. Qual que é a cooperação com os demais colegas, com aquele colega, se eu formei uma equipe num trabalho, por exemplo? Então, assim, o mediador, o professor, é importante que ele se atenha nas interações sociais. Que tudo que ocorre, desde um conflito, de um estresse, de uma briga, de uma troca, enfim, tudo que acontece ali é uma interação. Que tipo de interação é aquela? Poder avaliar para poder trabalhar. Daqui a pouco, uma sala de aula, eles têm ali, eles agem bem individualmente. Então, assim, eu vou ter que trabalhar a cooperação ali. Já tenho salas de aula que gostam de trabalhar em equipe ou em dupla. Então, eu vou ter que trabalhar também um pouco ali a troca. Ou vou ter que trabalhar a competição de uma forma que eles cooperem individualmente para que a equipe se saia bem. Então, agora, esse momento, era esse assunto que eu tinha para falar. Em sequência, eu já vou postar o vídeo falando ali da importância, então, dessas interações, né, no ensino, como eu já venho falando agora. Até porque o meu celular aqui ele não tem memória para gravar uma hora corrida, então eu já continuo o assunto.